don't make this mistake in dating. We women have the tendency to be very aware of our standards until we find a guy that we're truly attracted to. And then we just throw our standards out the window. Because obviously it's so much easier to have standards with a guy that you don't even really care about. But the moment we meet a guy we're truly attracted to, we start to bend over backwards to make him comfortable, to make it work for him. But this is not how you get into a fulfilling relationship. Because the truth is that having standards is what makes you desirable to a mature man. Because he knows that around you, he has to up his game. He knows that around you, he will be challenged to manifest the greatest expression of his masculinity. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje com um exercício, tá? Então eu quero que vocês comentem antes de eu dar a resposta, é claro, tá? Deixa aqui nos comentários qual foi o mandamento Red, o ensinamento Red, como queira chamar, tá? Qual foi o principal, né? Que ela soltou, lógico que ela não soltou com as mesmas palavras, mas que ela deixou bem clara ali, né? Tempo, tá? Vou dar um tempinho pra vocês, vou contar até 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Já comentou, né? Beleza, já curtiu o vídeo também, né? Acho bom. E bem, deu tempo, já respondeu, certo? Bom, o mandamento, né? Ou o ensinamento que ela deixou ali foi o do cria regras para os betas, quebra regras para os alfas. Isso é bem óbvio, tá? Ela basicamente indicou ali no vídeo, né? Então ela falou assim, quando ela tem uma atração de fato, ou seja, uma atração genuína, uma atração real, né? Ela acaba ignorando por completo tudo aquilo que ela acredita que ela deva exigir, né? As exigências, o padrão ali, enfim. Por quê? Porque ela se sente tão atraída que ela começa a se entregar, que ela se entrega mais, que ela busca mais. De certo modo, ela passa a ser mais submissa nesse sentido. Então a consequência, muitas das vezes, é que como esses caras que são bonitos, que são lindos, ou seja, caras que fazem a real atração genuína, né? Que são raros, que são escassos, a gente conhece, a gente sabe o quanto que a régua delas é elevada nesse aspecto. Então, por consequência, né, pelo fato dessa régua ser elevada, né, o que acaba acontecendo é que os caras escolhidos, no sentido de gerarem essa atração, eles estão ali meio que indo de opções em opções, eles estão aproveitando a abundância deles. Então a consequência qual é? É que mesmo que elas, né, ou sejam submissas ou não, ou enfim, né, seja a forma que for, ele vai, num dado momento, acabar abandonando. Há uma tendência, né, de um cara fazer isso por conta, né, dos aspectos da própria natureza masculina. Um cara que tem a capacidade, né, de botar em prática esse tipo de função, que seria de ter várias parceiras, a tendência é que ele vai executar isso, tá? Ou seja, há uma consequência óbvia. Então, por isso que elas acabam relacionando, né, a falta de capacidade de lidar, né, de estar acima do cara que é atraente a elas, né? Então ela começa a se tornar meio que o Miqueinha, que ela tanto esnoba, né? Ela passa a ser o Miqueinha do Shed, né? A consequência acaba sendo essa. Ela começa a acreditar que ela precisa de usar novos mecanismos, novas formas de interagir, né? Para que ela não perca esse ativo, né? Que seria, no caso, o relacionamento do Shed. Porque o acesso a eles, ela sabe que tem. Ela tem esse acesso, né? O que ela não pode, por exemplo, é como ela falou assim, aí se você faz de tudo pra eles e não sei o que, né, esse homem maduro que ela apontou, enfim, né, que ele não vai valorizar isso e tal. E assim, se vocês repararem bem, a maior parte dos conteúdos, né, dicas, sugestões, né, que são destinadas ao público feminino para relacionamentos ou coisa do tipo, em geral, se você tirar a palavra homem ou coisa do tipo e substituir pelo perfil Shed, você vai entender muito mais do que elas estão falando. Porque se você reparar bem, você vai notar que o que elas gostam, qual que é a ideia quando elas estão lidando com um cara desses. Elas gostam muito da ideia do desafio. Elas pensam assim, ó, você precisa ser um desafio pra ele, você precisa apresentar pra ele algum nível de dificuldade, porque senão, né, ele vai embora, né? É basicamente isso. Então ele precisa correr atrás de você, ele precisa apresentar isso, apresentar aquilo,
né? E para isso você precisa, nesse exemplo que ela deu, né, não cometer o erro, né, de ignorar os seus padrões de exigência, né, seja no sentido de tratamento, tem que ser tratado como princesa, enfim, aquela coisa toda. Então, no fundo, o que está acontecendo nesses conteúdos é que o que existe de fato é qual a necessidade do público, né? O que o público busca? Qual a resposta que as mulheres querem? A resposta é como conseguir um homem bom, maravilhoso, para um ótimo relacionamento? Não. Geralmente a busca é: eu preciso reter esse Shed que praticamente nenhuma amiga, nem eu, nem nenhuma, tá conseguindo reter. É uma ou outra, uma amiga ali que ficou com o cara e tal, e que conseguiu, né? Como que ela conseguiu? E aí vem o ponto. Existe sim dentro da natureza masculina um aspecto meio que da caça, né? De serem caçadores. Então quando há um desafio maior, quando há ali uma maior dificuldade para os caras que já estão conseguindo, né, a ter os acessos, né? Então para ele pode até ser sim que ele vai acabar, né, tendo uma interação maior, que ele vai buscar, né, dar mais atenção, vai correr um pouquinho mais atrás, porque ele está interessado, porque ele quer, tá? Só que, como eu sempre digo, o que vai acontecer no máximo é que essa interação ela vai durar mais tempo. Mas não quer dizer que necessariamente, a partir do instante que ele conseguir o que quer, que ele não vai embora, que ele não vai dar a tal Let the Ghost, né? Então pode acontecer, não, assim, elas vivem um pouco uma ilusão, né, de que essa estratégia é uma estratégia boa, porque você cria ali uma necessidade, não sei o que. Não é bem assim. O homem ele não vai muito por essa linha de raciocínio. O máximo que acontece é como eu falei, e acho que até já citei em vídeos anteriores. Você vai ativar o instinto de caça, né, do masculino. Apenas isso, é o máximo que você vai obter, né? Então, essa moça que, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que, né, continuar sendo exigente, você tem que, né, e tal. Pode até ser, como eu disse, pode até ser que ative esse lado, que torne um desafio maior, que talvez ele enxergue a moça como um perfil um pouco mais de valor, mas é improvável. A verdade é essa, é muito improvável. Então o que pode acontecer provavelmente é que ou ele desiste, né, vai atrás de outra, tem opções melhores, ou ele vai tratar de fato como um desafio, mas vai durar por um período. Não vai durar, né, a um período interessante a elas, pelo menos na maior parte das vezes, né? Então as dicas entregues ao público feminino, em geral, são muito ruins. A verdade é essa, tá? Todos os vídeos que eu vejo, tá, a respeito do assunto parecem ser basicamente como ser um homem, né? Como que você deve se portar como... Não é nem o caso desse vídeo. Esse vídeo é até um pouco mais ok, né? Porque a moça tá falando assim, ó, mantenha seu padrão de exigência, não importa quem, né? Legal, até é uma boa dica até. Mas em geral, tá? Eu não tô falando agora no caso em específico ali, né? Mas de modo geral o que eu reparo é muito isso. O que você tem? Você tem um público, né? Que no caso seriam as mulheres nesse exemplo, que querem aprender a como fazer o cara que elas têm interesse correr atrás. Como fazer o cara que elas têm interesse, né, começar a demonstrar esse mesmo interesse alto que ela tem. Ou seja, o cara que elas têm atração genuína, elas querem de todo jeito reter. Elas querem de todo jeito, né, tê-lo só para elas, né? A mulher, ela não necessariamente quer dividir o alfa, né? Como a gente fala vez ou outra. Na verdade, o que ela quer é transformar esse alfa em traços beta para que ela possa retê-lo, né? Essa é a grande coisa, né, que elas vão em busca. Mas quando elas não conseguem, entre, né, ter ali o alfa dividido por uma noite ou algo do tipo, ou casar ali com o beta, a depender do período em que ela está, das expectativas que ela tem, ela vai sim, né, principalmente num período mais prime, num período que ela está mais no auge, ela vai preferir aí sim dividir, né? Então nessa divisão sim, tá? Mas a real é essa que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal, também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.